Oi, crianças, como vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. Bom, nessa aula eu vou tratar com vocês alguns dos temas que eu perguntei, alguns dos assuntos que eu perguntei pra vocês na aula passada, né? Eu tinha feito um monte de pergunta pra vocês e nessa aula eu vou falar sobre duas coisas, tá bom? Sobre o homem que havia de nascer antes do Senhor Jesus para anunciar que era chegado o reino dos céus. Eu vou contar sobre ele, o nome dele é João Batista, tá? E eu também vou falar sobre a ressurreição de Lázaro com vocês, tá bom? Então eu quero começar a falar para vocês sobre João Batista. E eu vou ler agora aonde está localizada a história de João Batista, Lucas 1 e Lucas 2. Eu acho que Lucas do 1 até o 2, tá? E eu vou ler, e agora eu queria que vocês também pegassem uma Bíblia, então até no celular, tá? Se vocês puderem acompanhar toda a leitura, tá bom? Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo de sacerdote de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes, então ela também tinha vindo de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus era correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Zacarias e Isabel obedeciam ao Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos, né? E porque os dois também já eram muito velhos, já eram idosos. Certo dia, no templo de Jerusalém, Zacarias estava fazendo o seu trabalho. Ele era sacerdote, lembra? Então ele estava fazendo o seu trabalho. O trabalho de um sacerdote, na verdade, é assim, todos os dias tinha um, né? E aí ele estava lá e o que ele estava fazendo aqui, ele estava queimando incenso dentro do templo para o Senhor. Conforme o costume dos sacerdotes, ele havia escolhido para queimar o incenso no altar. E por isso entrou no templo do Senhor. Durante o tempo que o incenso queimava, o povo lá fora fazia orações. Então o anjo do Senhor apareceu em frente de Zacarias, em pé, do lado direito do altar. Quando Zacarias o viu, ficou com medo e não sabia o que fazer. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Zacarias, pois Deus ouviu a sua oração. A sua esposa vai ter um filho e você porá nele o nome de João. O nascimento dele vai trazer alegria e felicidade para você e para muita gente. Pois para o Senhor Deus ele será um grande homem. Ele não poderá beber vinho, nem cerveja. Ele será cheio do Espírito Santo desde o nascimento, e ele levará muitos israelitas ao Senhor Deus de Israel. Ele será mandado por Deus como mensageiro e será forte e poderoso como Elias. Ele fará com que pais e filhos façam as pazes e que os desobedientes voltem a andar no caminho direto. E conseguirá preparar o povo de Israel para a vinda do Senhor Jesus, que ele está falando aqui. Isso não é maravilhoso? Olha que pai maravilhoso que é esse Deus que a gente serve. Sabe, antes mesmo de Jesus nascer, ele estava preparando o caminho todo para o filho dele vir. Isso é maravilhoso, né? E então Zacarias perguntou assim ao anjo: Como é que eu vou saber que isso é verdade? Eu estou muito velho e a minha mulher também. E não acreditou. O anjo respondeu: Eu sou Gabriel, servo de Deus, e ele me mandou falar com você para lhe dar essa boa notícia. Você não está acreditando no que eu disse, mas isso acontecerá no tempo certo. E porque você não acreditou, você ficará mudo e não poderá falar até o dia em que seu filho nascer. Gente, ele não acreditou no anjo que Deus enviou para falar, sabe? Então ele ficou mudo até o filho dele nascer. São 9 meses sem falar. Enquanto isso, o povo estava esperando Zacarias lá fora do templo, né? E todos estavam admirados com a demora dele no templo. Todo mundo tá falando: O que tá acontecendo? Né? Por que ele tá demorando tanto assim? Quando saiu, Zacarias não podia falar. Então perceberam que ele havia tido uma visão no templo. Sem poder falar, ele fazia sinais com a mão pro povo. Quando terminaram seus dias de serviço no templo, Zacarias voltou para casa. Pouco tempo depois, Isabel, sua esposa, ficou grávida e durante 5 meses não saiu de casa. Ela disse: Agora que o Senhor me ajudou, ninguém mais vai me desprezar por eu não ter filhos. E olha, crianças, eu também vou falar com vocês sobre o nascimento de Jesus. Sabe por quê? Porque 6 meses, ó, 6 meses, aqui ó, vou ler pra vocês. O nascimento de Jesus é anunciado. Quando Isabel, mãe de João Batista, estava grávida, estava no 6º mês, ela estava com 6 meses, tá? Deus enviou o anjo Gabriel, o mesmo anjo que foi anunciar que João Batista havia de nascer. Deus enviou o mesmo anjo, o anjo Gabriel, para Maria, na cidade de Galiléia chamada Nazaré. O anjo levava uma mensagem para uma virgem que tinha casamento contratado com um homem chamado José, descendente do rei Davi. Ela se chamava Maria e, assim, crianças, mais pra frente vocês vão conseguir entender melhor isso, né? Mas todas as vezes que os profetas na Bíblia avisavam que, olha, o Messias há de vir, o Senhor há de mandar um Salvador para este mundo. E todas as vezes que eles falavam que ele iria ser da descendência de Davi e queria vir de uma mulher virgem. Mais pra frente vocês vão conseguir entender melhor isso. Eu peço que vocês leiam mais a Bíblia para vocês conseguirem entender.
O anjo veio e disse a Maria, que a paz esteja com você, Maria. Você é muito abençoada. O Senhor está com você. Porém, Maria, quando ouviu o que o anjo disse, ficou sem saber o que pensar. E admirada ficou pensando no que ele queria dizer. Então o anjo continuou. Não tenha medo, Maria. Deus está com você. Deus está contente com você. Você ficará grávida, dará à luz a um filho e porá nele o nome de Jesus. Ele será o grande homem e será chamado de Filho do Deus Altíssimo. Deus, o Senhor, vai fazê-lo rei, como foi o antepassado dele, o rei Davi. Ele será para sempre rei dos descendentes de Jacó e o reino dele nunca se acabará. Ai, que maravilhoso. E aí, Maria não acreditou, você já conhece essa história mais ou menos, né? Maria não acreditou, falou assim, não tem como. Aí o anjo falou, o Espírito vai vir sobre você, o poder de Deus Altíssimo vai te envolver. E por isso o nome do menino será chamado de Santo e Filho de Deus. Sim? E aí o anjo falou assim, fique sabendo que a sua parenta, Isabel, está grávida, mesmo sendo tão idosa. Elas eram parentes, Maria e Isabel. Maria e Isabel. Diziam que ela não podia ter filhos. No entanto, agora ela está no 6º mês de gravidez. Porque para Deus nada é impossível. Está escrito aqui, ó. Porque para Deus nada é impossível. Tá vendo? Porque para Deus nada é impossível. Deus é maravilhoso demais, né? Maria respondeu, eu sou uma serva de Deus. Que aconteça comigo o que o Senhor acabou de me dizer. E o anjo foi embora. Então aqui vocês vê, quando o anjo também anuncia pra Maria que ela também vai ficar grávida. E aqui ele fala, ó, a sua parenta, Isabel, a mãe de João Batista, está com 6 meses de gravidez. Todo mundo falava que ela não podia ter neném, mas pra Deus nada é impossível. Pra Deus nada é impossível. Esse é o nosso Deus, Deus impossível. E aqui tem uma parte que é uma das partes minhas favoritas. Maria visita Isabel. Alguns dias depois, Maria se aprontou e foi depressa para uma cidade que ficava na região montanhosa da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Maria, depois que descobriu que estava grávida, foi visitar Isabel, porque era parente, né? E aí, aqui tá escrito que quando entrou na casa, cumprimentou Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a voz de Maria, olha só, a criança que estava dentro da barriga de Isabel, João Batista, ele pulou dentro da barriga de Isabel. Ele se mexeu, ele pulou de alegria. Então aqui está escrito, quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança se mexeu na barriga dela. Então, Isabel, ela ficou cheia do Espírito Santo. Então, cheia do poder do Espírito Santo, Isabel disse bem alto. Ela gritou bem alto. Assim que a criança se mexeu, ela falou assim, você é a mais abençoada de todas as mulheres. E a criança que você vai ter é abençoada também. Quem sou eu para que a mãe do meu Senhor venha me visitar? Quando eu vi você me cumprimentar, a criança ficou alegre, se mexeu dentro da minha barriga. Você é abençoada, pois acredita que vai acontecer o que o Senhor lhe disse. Olha que maravilha. Ai, muito maravilhoso. E aí elas ficaram juntas por alguns meses, né? Maria fez uma canção, elas ficaram juntas durante a gravidez. Maria grávida de Jesus e Isabel grávida de João. E aí o nascimento de João Batista, né? E aí Isabel teve João Batista, e como eu falei pra vocês, Zacarias escreveu na tabuinha, numa tabuinha o nome dele, João. Ele tem que se chamar João, porque meses se passaram, mas Zacarias ainda não falava. Depois de 8 dias que João Batista nasceu, aí sim ele conseguiu falar, né? E aí ele começou a profetizar. Olha que maravilha, isso é muito maravilhoso, né? Então ele fala assim, ó, louvemos ao Senhor, o Deus de Israel, pois ele veio ajudar o seu povo e lhe dar liberdade. Enviou para nós um poderoso Salvador, aquele que é descendente do seu servo Davi. Faz muito tempo que Deus disse isso por meio dos seus santos profetas. Ele prometeu nos salvar dos nossos inimigos e nos livrar do poder de todos os que nos odeiam. Olha o que está escrito aqui. Antes de João Batista, cerca de 100, 200 anos, eu estou chutando, o Senhor Deus já havia falado para os profetas, olha, avisem a todos os povos que eu vou enviar o meu filho, vou enviar um Messias, eu vou enviar um Salvador para vocês. É muito amor, fala sério, né? É muito amor. Então, aqui está escrito, ó, disse que ia mostrar sua bondade aos nossos antepassados e lembrar da sua santa aliança que fez com Abraão. Ele fez o juramento ao nosso antepassado Abraão, prometeu que nos livraria dos nossos inimigos e que ia nos deixar servi-lo sem medo. Para que sejamos somente dele e façamos o que ele quer em todos os dias da nossa vida. E você, menina, será chamada de profeta do Deus Altíssimo. Zacarias estava profetizando. Depois de 8 dias que João Batista nasceu, ele conseguiu falar. E ele estava profetizando assim. E você, menina, será chamado profeta do Deus Altíssimo e irá diante do Senhor, a fim de preparar o caminho para ele. Você anunciará ao povo de Deus a salvação que virá por meio do perdão dos pecados deles. Pois o nosso Deus é misericordioso e bondoso. Ele fará brilhar sobre nós a sua luz e do céu iluminará todos os que vivem na escuridão, da sombra da morte, para guiar os nossos passos no caminho da paz. É muito maravilhoso, fala sério.
O menino cresceu e ficou forte de espírito e viveu no deserto até o dia que apareceu diante do povo de Israel. Então aqui, crianças, a gente vê, olha como Deus trabalha, né? Antes mesmo do Senhor Jesus nascer, antes mesmo de ele nascer, ele já tinha preparado já tudo. João Batista, ele veio justamente para isso, para falar, olha, é chegado o reino dos céus. Olha que história linda, né? Não é linda essa história? Isabela não podia ter neném. Ela não podia, porque ela já era idosa. Mas para Deus nada é impossível. E porque Zacarias duvidou, você viu, ele ficou mudo durante 9 meses. 9 meses e 8 dias. Isso é tremendo, né? Esse Senhor Jesus é maravilhoso demais. Ó, eu vou enviar esse vídeo pela manhã pra vocês poderem escutar a história de João Batista pela manhã, tá bom? Eu quero muito que vocês, por favor, quando vocês forem escutar esse vídeo, coisar esse vídeo, depois, ou então depois que vocês assistir esse vídeo, que vocês possam ler Lucas 1, 2, tá bom? Não se esqueçam, leiam Lucas 1, 2 pra vocês entenderem melhor tudo que aconteceu na vida de João Batista, tá bom? Ele foi um menino escolhido. Ai, que maravilha. Eu também quero que vocês ensaiem a música do missionário, tá bom? Eu não vou cantar aqui pra vocês, né, crianças? Mas eu posso mandar o link, ou então posso colocar aqui no vídeo, eu vou ver ainda, tá bom? Tenham um bom dia, que Deus abençoe vocês. Tenham um bom almoço. Mais tarde, às 6 horas, eu vou mandar pra vocês o outro vídeo falando sobre a ressurreição de Lázaro, tá bom?